receberam carta de Inglaterra anunciando a chegada de Roberto Clark, ali a um mês. Tendo sabido que a doença do pai se agravara, Roberto vinha por aí fora, triste maneira de cumprir a promessa que lhe fizera há tantos anos, de voltar à ilha por uns tempos e de trocar aquele abraço que os Clarks mais irradios, de Montreal a Singapura, fechavam através das gerações sobre os Clarks fiéis ao Home. Os Clarks de Ladbroke Grove, antes da hora da morte. Infelizmente agora, em Ladbroke Grove, já não havia Clarks, senão Roberto. Talvez pudesse poupar o dinheiro das passagens. O único Clark que restava em Londres, notoriamente da família, era, além de Roberto, o Dr. David Mark, filho de um prima irmã do Clark do Faial, e portanto pelo apelido um espúrio escocês. Tinha consultório em Kensington. Roberto era empregado num banco na City. Viam-se de anos a anos e comunicavam de Natal a Natal, cartões representando cottages a escorrer neve, with the best wishes. Dona Catarina recebeu a notícia com um prazer quase frio, mas sincero. Estava na sala de costura, Margarida a provar um vestido de seda, cor de malva, que a costureira ajoelhada enchia lentamente de alfinetes. Maria das Angústias a cozer à máquina uma cinta de frente reforçada. Dona Catarina, grave avante, disse, até que enfim, vou conhecer à minha vontade o único irmão que Deus me deu. Que idade tinha o Sr. Roberto quando foi para a Inglaterra? Perguntou Maria das Angústias. Espera, foi logo depois da Páscoa do ano em que casei. Ele tem 37 anos. O Diogo pediu-me em janeiro de 1896. Casámos adiante em abril. Ai, que cabeça a minha! Oh mãe, que aflição! Se ele tem 37 anos e embarcou em 1896, estamos em 1917. Tinha 16 anos. E a costureira de tesoura aberta esperou que Margarida acabasse de gesticular para lhe cortar cerca de meio centímetro ao longo da costura de um quadril. Tão novinho, disse Maria das Angústias. Então, Vossa Excelência com certeza gostou muito a separar-se dele, de mais a mais, assim casada de fresco, observou respeitosamente a costureira do continente há pouco na terra. Nós não vivíamos juntos. O Sr. Roberto Clark é filho natural. E recolhido do tom cavo, como repunha as coisas nos seus lugares, Dona Catarina acrescentou, mas filho de uma senhora muito distinta, de uma boa família do Faial. Meu pai enviuvou muito cedo, e eu fui criada num colégio em São Miguel, verduras da mocidade. A costureira escutava com uma deferência exagerada, com medo de que pudessem tomar por metediça, e Margarida, girando em vão para ela lhe acertar a saia em baixo, na roda, estava impaciente. Se a menina Otília se demora muito, diz-me que não quer fazer esperar a senhora Dona Corina Peters. A menina tem muito tempo para ir para a casa das Peters. Vejam-me pressa. E logo visitas hoje, com costureira em casa. Oh mãe, prometi. Margarida fez-se muito encarnada, fitando Dona Catarina por baixo do braço nu. A costureira desprendeu-lhe habilmente os alfinetes do vestido. Sentiu-se o descozer rápido dos alinhados e do pragueado. Dona Catarina tomou um ar condescendente. Bem, sempre te vais vestir. Claro que vou. Na ideia da chegada do tio aprende em casa, disse Dona Catarina com benevolência, de uma velhice superiormente retocada. Deixe, madrinha, pois sabidinha o não conhece e é dia de vapor. Margarida tornou ao quarto de costura a buscar a mala e as luvas. Esqueci-me de dizer, menina Otília, não quero isto aqui muito bruxado, ao despontar que me afoga. Ouviu-se bater a porta do vestíbulo e uns passos enérgicos e miudinhos para a escada abaixo. E às pitas. Dona Corina oferecera-se para que as cartas de João Garcia viessem com o seu endereço. Era uma imprudência. Mas Margarida sabia que as coisas são naturais ou imprudentes, segundo uma classificação convencional. Gostava de ter sempre presente, mas que raro lhe alterava os propósitos. E Dona Corina fizera-lhe aquele jeito com o ar mais ingênuo do mundo. É tão inocente, pois não é? Um artista se corresponda com uma rapariga instruída. Só João Garcia mostrara um vago escrúpulo para sem deixar a combinação em suspeito. Margarida encontrou a sala das Pitas em sessão permanente. Estavam as Lemos, a Maria da Paz, o Dr. Luís da Rosa folheava distraidamente um álbum e, de pé, de ombros puxados à testa, o tio Mateus de Nunes. Festejaram-na muito. Dona Francisca Peters, a mais velha das Peters, queria para o seu canto.
E como Margarida se tivesse pendurado na cadeira de Alice Lemos, que contava uma história de Cecília, com a irmã na escola, a velhota remeteu-se à sua solidão sonolenta e pouco ressentida. Estavam falando de música. Mateus Dume explicava as suas dificuldades da quaresma passada para levar a capela da Matriz a cantar convenientemente as matinas de Balbi, sobretudo o sol de baixo, distribuído ao painho. Omnes amici mei de relinqueram de me. Dona Corina pediu um acesso de sacro romantismo. Ora, como é? Cante lá, primo Mateus. Prima Corina, eu não tenho voz de baixo. Mas aclarou a garganta, trauteou em falsete. Omnes, omnes, amici mei, omnes, amici mei, de relinqueram de me. Que bonito, que simples. Mateus Dume forneceu a tradução. Todos os meus amigos me abandonaram. Isto significa a grande desolação do Senhor e a força da obediência que o levava a consumar o sacrifício da redenção. Mas de relinqueram é mais que abandonaram, talvez desprezaram. Não, desprezo é outra coisa. Me esqueceram, me deitaram para um canto como uma coisa inútil. Relinquerem, deitar para o canto, abandonar totalmente. Exato, disse o Dr. Luís da Rosa, sempre agarrado ao álbum. Exato não, o latim é uma língua muito subtil, toda de sons e de sentidos condensados. Rebelde à grosseira tendência perifrástica das nossas línguas vulgares, que têm a mania de trocar tudo em miúdos. O célebre dente de coelho dos padres mestres não passa de um atestado da sua ignorância e preguiça. Bem dizia o meu mestre de latinidade em Liège, o latim não está no Magnum Lexicon, é cá uma coisa do sangue. Nem parece senão que o estou a ouvir. La louve tant cette étine, rendit ton bien. As noites viam com dificuldade aquele sábio torneio, mas admirava o vigor de Mateus Dume, o seu prestígio de representante direito do descobridor da suposta ilha do norte da Terceira, e as suas mãos encarnadas cobertas de uma lúcia dourada que tinham o privilégio de tocar a cauda do bispo quando vinham em visita pastoral às Ilhas de Paz. Mateus Dume, apesar de modesto e recatado, parecia então marchar de uma armação de arame, como tocando incontestável dos velhos fidalgos faialices. Eu só me espanto como o Sr. Mateus Dume sabe todas aquelas coisas. Que memória! Exclama Maria Lemos, sempre folheada na sua muita beleza e pouca compreensão. Admirável! Como ele descobre os efeitos da letra e os interpreta tão bem, de acordo com os sentimentos da música. Tudo tão bom gosto, numa arte tão fina. Disse Dona Corina Peters. Oh, primo, por que não nos toca um bocadinho de Chopin? Mateus Dume olhou para o velho piano das Peters, sensacado da sua bata. Hoje não estou nos meus dias, cantaroava abstrato, fazendo ranger as tábuas soberanas sobre as suas solas rijas. Margarida levantou pela terceira vez os olhos para Dona Corina. Sim, filha, lá vamos. Que segredinhos são esses, prima? Insinuou Alice Lemos, com os olhos de uma curiosidade cúmplice. Maria Lemos abriu um sorriso interpretado com a transparência de quem entendia tudo com uma vaga história. Viam-se os dentes como pedras. Dona Corina enrolou misteriosamente a boquinha. Nada, menina. Cá coisas. Mateus Dume experimentava agora os agudos do piano. Alguém impôs silêncio, mas as teclas coxeavam. Chopin retraía-se na polpa dos dedos do fidalgo, que se pôs de repente de pé e se interessou pelo álbum de fotografias nas mãos do Dr. Luís da Rosa. Dona Corina, então, com pena de Margarida, já toda excitada por aquela continha de mistério, levou-o lá dentro ao seu quarto. A carta de João Garcia estava no escrínio dos velhos, no contador portátil dos caninhos de teca e mortas secas. É por nós ambas. Leu Minhas Boas Amigas. Parecia um capítulo tirado de um romance epistolar, conservando, apesar disso, aqui e acolá o tom de uma carta autêntica. Mas por nós sobre a viagem,
nos planos de vida futura, num ou noutro detalhe sobre o que havia em Lisboa e se podia ver nos teatros. 2 páginas falavam na intervenção de Portugal na guerra e das comoções da recente Revolução de Sidónio. Depois havia passagens que pareciam muito interessantes a Dona Corina, mas um tanto ao quanto obscuras. Falavam de mau tempo e da alegria de quem sente na mão uma serpente sem veneno. Enfim, belo estilo. Margarida não achava? E a delicadeza de ter escrito ambas uma carta tão bela, tão fora de vulgar. Margarida foi da mesma opinião e pelas mesmas palavras, muito bem escrita, evidentemente um espírito muito fino, pairando alto. Tinha graça. Nunca reparara bem nas figurinhas orientais do contador. Um índio de umbela aberta. Depois, no meio dos reflexos das incrustações avivadas pela chama do candeeiro. Em casa dos Peters não havia eletricidade. Sempre o mesmo pagode no espelho de cada gavetinha. Era o contador de Raymond Peters? O presente do Rajá? Mas Dona Corina preferia chamar-lhe a atenção para a letra de João Garcia, tão miudinha e tão pessoal. Leva a carta. Não, prima, guarde. Então teu pai também te mexe nas gavetas? Lá, isso não. Isso vais devagar. Mas, enfim, a carta é para nós ambas. Eu já sei o que diz. Evidentemente, foi um grande prazer para mim. O Dr. Garcia tinha-me dito, então vocês ainda se tratam assim, com essa cerimónia? Mas como nos havíamos de tratar, prima? Ora, essa como namorados? Não, prima. Entre mim e João Garcia nunca houve senão camaradagem. Calma, simpatia. Como é que é de dizer? Calhamos? Talvez da parte dele não diga que não. Um flirt? Mas um flirt não é caso para tu. Ah, tu não era ir longe demais. A voz de Margarida tinha um tom secamente orgulhoso, tão rápido como a cor de tijolo quente que lhe passou pela cara. Depois riu, alargou as feições num à vontade muito fresco. Dona Corina era ainda do tempo em que se via amor em tudo. Ela não. Ela gostava de se divertir. E quando dava a sua amizade a um rapaz, era como se ele fosse uma das lemos. Ou se a prima quisesse, como se ela, Margarida, andasse de bengala pelas ruas. Dona Corina lembrou, com uma leve malícia, que João Garcia, ainda assim, sempre falara com ela algumas vezes à noite, ao muro do pasteleiro. Uma amizade assim tão desinteressada não fazia Julietas. Que era prima. Não sabe que lá em casa detesta uma família dele? Queria que eu convidasse o rapaz para um chá? Mas tu não te vais pôr mal comigo. Havia uma ingenuidade ao mesmo tempo tão falsa e tão cândida no mominho de Dona Corina que Margarida não resistiu à tentação de lhe passar a mão pelo cabelo. A velha senhora conservara a carta entre os dedos, na atitude cândida e retraída de um passarinho que se volta antes de picar a flor, sensível a um ramo, a um nada. Os beijos de Margarida fizeram-na mais sumidinha e mimosa. És um amor de pequena, a pérola do faial. E ficaram um bocado com as mãos no cabelo uma da outra, de cotovelos no contador, fitando-se como se jogassem ao siso. O sorriso de Dona Corina tornava-se pequenino e submisso, o de Margarida iluminado por uma maturidade maternal. Foi Dona Corina que quebrou o encanto para dizer: é extraordinário como te parece a tua avó materna, com a prima Dona Margarida Terra. Assim tanto, toda, e acompanhando o paralelo ao vivo, do mais perto ao mais longe. O mesmo feitio das mãos, a mesma largura de ombros, os mesmos olhos que nos metem pelo coração dentro com tanta alegria, e ao mesmo tempo cheios de uma seriedade que quer fugir à gente, de um não sei quê que nem parece ser deste mundo. Margarida sorriu e encheu a testa de uma reticência triste, com os olhos longe dali. Depois, fixando-os no teto, redondos e de lado, respirou fundo. Sim, dizem que me pareço com a avó. Quem sai aos seus não degenera. Oxalá não tenha de morrer cedo como ela. Isso confesso que não queria. Dona Corina beijou-lhe a mão abandonada a cortar a ideia fúnebre. Ouviu-se um pequeno alarido lá dentro. Saíram do quarto pé ante pé. Era Mateus Dulmo que vencera a sua repugnância pelo piano e começaram o noturno.
fizeram lugar aos passos religiosos de Dona Corina, e Margarida, não encontrando cadeira, encostou-se à janela de sacada das pitas para lá das cortinas. O piano era um velho carro triste que Dona Francisca raramente acordava com uma valsa ou uma mazuca. Ao tampo, cor de tabaco, faltavam umas lascas do folheado. Tinha a caixa pontuda, pregueada num estofo cor-de-rosa, desbotado do sol e do silêncio, e parecia, sob os dedos ossudos de Mateus do Lume, e forçado pelas notas recordadas, exalar os talidos dos meses que passava em sacado, colhendo o relento e a presença dos móveis escuros, enquanto as donas veraneavam na sua casa do cachorro, lá para as vinhas do pico. Mateus do Lume não estava seguro dos primeiros compassos do noturno, que os gravos um pouco coxos embrulhavam de quando em quando. Mas à insistência do pianista, e ao precisar ser música, o piano parecia ser do fundo um torpor e desenvolvia uma sonoridade salpicada de cravo ou espineta, que imprimiu um recuo levemente frierático às ideações de Chopin. As senhoras deram palmas e o fidalgo levantou-se. Não, o piano da tia Mariana não era para aquelas cavalarias. Que a prima Francisca desculpasse. A velhota desnovelou-se e reivindicou-lhe a boa marca. As lemas quiseram saber se a tia Mariana era de toucado branco, que estava ao lado do retrato de Raimundo Peters, do que morrer em Goa. Irmão legítimos do nosso avô, disse Dona Corina. O doutor Luís da Rosa pôs o candeeiro ao alto, a meio das duas telas, leu. Raimundo Porras da Gama Peters, fidalgo cavaleiro da Casa Real, do Conselho de SMF, Corredor da Mão, 1799-1807. Bem sei, acudeu Maria da Paz. É o autor daquele livro intitulado O Cultivo da Laranja nas Ilhas dos Açores, que o doutor João Garcia anda sempre a elogiar. Diz que os alfarrabistas de Lisboa pedem 5.000 réis quando o apanham. E ele tem tanto empenho naquilo, porque era Margarida. Não é por causa de umas histórias que lá se contam a respeito do teu trisavô Clark, quando chegou da Inglaterra, que raptou a freira. E sevelharias não é comigo, minha filha. Deve ser o rapto do convento da Glória, confirmou o doutor Luís da Rosa. Mas isso foi muito antes da vinda de Ralph Clark para a ilha. E o conselheiro Raimundo Peters não confundia essas coisas. Embora Ralph Clark também fosse homem para amor de perdição. O conselheiro Peters era um fidalgo muito instruído e um grande homem de Estado. O homem que levantou a tradição dos vice-reis quando serviu de governador-geral e tentou o nosso renascimento colonial durante a regência de Dom João VI, muito antes de estar da bandeira. E ao rei, bem mal pago-lhe deu, lembrou Mateus do Lume. Intrigas do Conde da Barca. As senhoras formavam um ninho à roda do candeeiro. O retrato era só uma mancha cor de carolo, de que emergiam os bofes, o nariz de cavalete de Raimundo Peters e a sua mão papuda e enérgica no punho da espada, torcendo um pouco o talinho. Que bela figura! Exclamou Alice Lemos. Como já não se vê em nossos dias, acrescentou Dona Corina, recolhendo no sorriso cor-de-rosa o prestígio familiar. O doutor Luís da Rosa, sem querer faltar ao respeito à memória de um parente de casa tão ilustre, fez notar que ainda hoje havia pessoas de valor, e parecia insinuar a presença de Mateus do Lume como prova, tão grandes ou maiores que as antigas. O tempo é que emprestava às figuras do passado um encanto especial, tornando-as modulares e inacessíveis. Depois, nem todos haviam de ser navegadores e guerreiros, governadores do Oriente. Havia o valor silencioso das artes, da literatura e até nas profissões modestas, por detrás de um balcão ou de um cofre de um escritório, se podia fazer uma vida ativa e honrosa, abrir caminho às gerações de que saíam os criadores das novas formas de civilização e de cultura. Mateus do Lume não foi longe disso, embora a sua opinião parecesse forçada e um pouco cética. O Dr. Luís da Rosa tinha pousado o candeeiro. As senhoras ainda examinavam o retrato do governador na sombra. Eu, de quem gosto muito, é do brigadeiro, do gordinho, disse Margarida, que percorria as telas do outro lado da sala. Tem uns olhinhos tão finos e depois não sei que arte xexé com o chapéu armado da cabeça. Oh, menina, o nosso tio! Desculpe, prima Corina, eu, diante de um quadro, esqueci-me sempre os parentescos. Para mim, tudo isto são pinturas. Então, o que querem? Às patuas com o teu gordinho? Ora, a minha vida. Diz o que sentes, pequena. A arte, quando fala a verdade, tira-nos as teias de aranha. A nossa árvore de costado é uma boa morte e mais nada.
Desabafa, pequena. É o tio Cordinho, pois claro. E daí? Quando por acaso se reúnem as duas coisas, o nascimento e o valor, então não é razão para enjeitar os troncos de onde vimos. Tu é que és sempre filha de algo e não dás por isso. Desculpe, doutor, os pergaminhos dos Dulos não têm nada para aqui. Mas já se sabe que eu tenho um fraco pelo desplante desta sobrinha. Riu, passou-lhe um braço. Desplante, sim, senhora, porque tu o que tens é desplante. Margarida sentara-se a todo o comprimento de uma cadeira de balouço e, de pés cruzados, deitada para a nuca, embalava-se vagamente. As lemos sorriam. Dona Corina, como sempre, tirou daquela situação todo o partido romanesco. Não é verdade, primo Mateus, que a Margarida, vestida de branco, dava uma linda mulher do tempo de Chopin? Lá de George Sand é que me parece que não tem nada, disse o Fidalgo, numa daquelas suas cartadas que chamavam os outros ao bom senso. Olha, George Sand, uma menina que pegou à unha uma vaca brava nos pastos do pai. Isso era no tempo em que havia pastos, tio. Oh, pequena, quando quiseres experimentar uma bezerra, é dizeres. O Januário ainda não comprou toda a Ribeira dos Flamingos, que me conste. Houve uma pausa embaraçosa. Ouviu-se o rebocador apitar. Falaram do vapor, que, como não ia ao corvo, devia chegar das flores depois de amanhã ao meio-dia. Margarida então pediu desculpa por se ter esquecido da grande novidade da mala, a chegada do tio Roberto lá para fins de janeiro. Eu não digo que esta pequena tem magatis no sótão. O tio a caminho do Faial e ela calada. Dona Corina falou do encanto que era o Roberto pelo retrato, um verdadeiro inglês. O Dr. Luís da Rosa confirmou as suas qualidades de gentleman, uma fleuma muito britânica, em que, apesar disso, havia não sei de quê de ilhéu. Talvez da estatura, que deitava assim para a bitola dos homens da baleia, do bico. De resto, havia no feitio picarote a paz e a infantilidade tranquila dos fortes, qualquer coisa que não era bem português. Como Roberto fora amável com ele, quando, desenganado dos médicos das 3 capitais dos Açores, resolvera ir operar-se dos intestinos a Londres ou a Berlim. Não passara de Londres, de uma magnífica casa de saúde de Kensington. O Dr. David Marr fez-lhe a recessão do cólon e anestesiaram-o tão bem que nem tinha dado por nada. Acordou ao pé da enfermeira que lhe ajeitava as almofadas, uma estampa de rapariga. Ainda lhe parecia ouvir o Dr. David Marr passados os primeiros vómitos. You may leave us in 4 days, perhaps. E Roberto, ao lado, muito sério, com um pacote de ameixas secas. Não é o filho do Sr. Clark que toca muito bem violino? Perguntou Maria da Paz. Admiravelmente, minha senhora, ouviu eu, informou o Dr. Luís da Rosa. Alice Lemos lembrou que aí estava a maneira de se organizar, enfim, um grande quatu, orientado pelo primo Mateus Dumo, que faria parte do piano. Estou velho, rapariga, e já não me entendo com as músicas de hoje. Debussy e companhia. O Roberto Clark deve ser desses. O Dr. Luís da Rosa disse que não. Pelo contrário, muito clássico, dando às coisas uma interpretação objetiva, com uma grande segurança de arcada. Mas não haveria mal em ensinar-se 1 ou 2 coisas de Debussy, que as tinha também, sem grandes simbolismos, de uma estrutura muito simples. Dona Corina tinha ouvido Ce que dit le vent do West, tocado por Francisco Lacerda, em casa do Barão de Ursulina. Isso, o Lacerda. O Lacerda é que é para músicas futuristas. Oh, primo Mateus, não diga isso. Um músico europeu, glória dos Açores, que rege orquestras sinfónicas, um homem que ensina na escola Cantorum de Paris, o amigo de Vincent d'Indy. Mateus Dumo sorria, cheio de secreto prazer de se sentir vencido. Eu sou muito antiga. Veja como gosto de Chopin. Nasceram-me os dentes a ouvir Bach e música romântica. E lá por isso não deixei de achar Debussy um compositor de talento. A gente senta-se ao pé do pianista que tem um vento do oeste em frente e parece que está a ouvir o vento nas árvores. Uma coisa cheia de mimo, de uma ternura tão grande que nos vêm as lágrimas aos olhos.
faz chorar não é a música, disse Mateus Dume para puxar a conversa. E a Catedral Engloutie? Tem alguma coisa a dizer à Catedral Engloutie? Aqueles sinos que vão ao fundo, aquelas horas batidas no relógio da torre. E todo o jogo da mão esquerda com os acordes que parecem a catedral a levantar-se, depois a desaparecer nas águas. Literatura, teimou de Mateus Dume, sem convicção. O primo está hoje um bárbaro. Margarida era da opinião de Dona Corina, embora desculpante da sua falta de competência. Infelizmente, nem toda a música lhe falava da mesma maneira. Achava Bach, por exemplo, um bocado música de igreja, e fez um jogarzinho agarotado a salvar-se do raspanete que adivinhava em Mateus Dume. Uma patetinha que nunca foi capaz de cantar, a Margarida vai à fonte, que é lá o hino dela. Bem sei, tio, mas sou muito franca, não digo que sou ou que gosto de coisas que não sinto ou que não entendo. E a Catedral Engloutie, não sei porque é, mexe comigo. E arredando a cortina, respirando fundo. Aqui abafa-se. Hoje nem há luz que preste na doca. A câmara poupa nos candeeiros. Mas o mar deve estar lindo. Que fresquinho. É verdade, disse Maria da Paz, voltando a Debussy. Lembro muito bem de que, quando o Sr. Lacerda tocou a Catedral para nós ouvirmos, a Margarida pôs-se muito transtornada e com aqueles olhos muito grandes. Até estava o Dr. João Garcia. Música de que ela goste é como se lhe viessem dizer que uma pessoa morreu. Tens cá coisas? De maneira que não vamos pensar no coator logo que chega o Roberto, disse Mateus Dume. Ele toca violino, você violoncelo, eu piano, flauta cimalha. Uma salva de palmas coroou a decisão de Mateus Dume. Sentia-se naquele entusiasmo, além do gosto pela música e por tão belo pretexto para reuniões frequentes, o prazer que tem a gente nova em ver um velho representar até à última a comédia da contradita e atirar de repente e de uma vez com todas as bombas que tinha travado à mão. Maria da Paz entusiasmou-se. A estreia no Teatro Feialense com uma conferência do Dr. João Garcia sobre a arte moderna. Não, Margarida? Parece que a Margarida é aqui o empresário de todos nós, disse risonho Mateus Dume. Também não está mal escolhido. Mulher para boas contas e para fazer andar direito quem faltar aos ensaios. Margarida enrolava e desenrolava nos dedos a franja de uma cortina com um grande pingente de vidro. Mas nada de teatros nem de literatices, no caso. O João Garcia é um rapaz cultíssimo, observou o Dr. Luís da Rosa. Que lhe preste. O primo nunca o quis conhecer. Eu não tenho nada contra o rapaz. De resto, parece-me inteligente. Li os artigos que publicou no Diário de Notícias sobre a autonomia insular. Se não falei ainda, é que não houve ocasião. Não gosto de relações com o programa. Pois aqui está quem nos há de aproximar, insistiu Dona Corina. Eu e a Margarida ainda havemos de ver, no meio de nós, duas das mais belas de cabeças que tem dado a Ilha do Faial. E a Dona Corina juntou tia e sobrinha num abraço difícil, pela distância a que estavam. A criada entrou. Vinha dizer que estavam lá embaixo o Manuel Bana com o carrinho do Sr. Diogo Dume, que não podia esperar muito, que a égua acabava de chegar do baldio toda coberta de suor. A égua? Então o pai tem agora a égua na cidade? Bem, boa noite. Tio, não me ofereço para levar vocês, ele disse, porque esperam o primo José de Lemos. Adeus, Maria da Paz. Prima Francisca. Dona Corina acompanhou-a à escada, embuçada no seu mantelete de seda. A criada empenhava o candeeiro. Boa noite, Margarida. E não vais zangada, não? Que lembrança! A prima faz uma ideia muito diferente das coisas. De estar que ainda há de cá vir um dia para atirar-te ilusões. Contes largos. Fica para uma tarde que esteja bom tempo. Debaixo do castanheiro. Vem quando quiseres, pequeno. E respondemos-lhe juntas no mesmo envelope. Escreva-lhe a prima sozinha. Dê-lhe uma desculpa qualquer. Enfim, vamos lá, Manuel. Depois falamos. Olha os dedos.
A grade do saguão, de cordel e mão de madeira que fazia bambalhar em cima uma campainha de arco, bateu. Dona Corina ouviu o choro da égua e as rodas da charrete que saltavam nas pedras da calçada. Margarida não ia nem triste, nem alegre. Ia embrulhada no casaco cinzento, de gola puxada assim. Manuel Bana, virando-se na boleia, explicou a presença da joia nos varais do carro pela ideia do Sr. Diogo Dumo de a fazer montar por Margarida. Estava um bocado de vento. As poucas luzes da doca pontuavam o mar. Passaram a rua de Walter Ben Saúde em grande estrépito, que Manuel Bana, só com um jeito de rédea, fazia a égua desenvolver. Muito tragalhadanças, com os ossos da garupa em relevo, mas via-se que foram um belo animal, enfeitando-se bem. Escreveram a João Garcia no mesmo envelope, Margarida e Dona Carolina. E o casamento logo depois da navegação para Bragança e mais não sei o quê. Margarida endireitou-se do coxinho. Os seus olhos recolheram distraidamente a sombra das carambolas do canto de bilhar da Yankee House. Uns rapazes, em grupo, desbarretaram-se. Margarida inclinou levemente a cabeça. Sempre que passava de carro, as pessoas de pouca intimidade ficavam sem saber se haviam de dizer adeus, como se faz a uma garota, ou tirar o chapéu a uma senhora. Os estranhos e a égua cediam. Margarida parecia mais alta quando a mão de Manuel Banda puxava do chicote do chope. Os abafos escuros davam no ar forte e precoce. Tinha um sorriso franco, um pouco longínquo. A égua, com medo de um frade de pedra, reparava ali sempre. O rodar da charrete batia mais áspero na calçada e fazia-se uma fila respeitosa entre os basbascos que um pouco antes falavam das vacas e de mulheres à porta da Yankee House. Era ali que João Garcia costumava passar uma grande parte da tarde. Dali seguia para os passeios discretos que davam na Rua do Mar, ao largo do granel do avô. Margarida viu o seu vulto vagaroso e magro perder-se para a boca da doca, onde de meses a meses, um ou dois dreadnoughts entravam, salvando ao Forte de Santa Cruz. Agora, em vez de dreadnoughts, um navio de sal, em árvore seca, balouçava e rangia. A maré do canal vinha babar de espuma às pedras cobertas de limos. Depois, a mesma ilusão que representava João Garcia, afastando-se, trazia a sombra dele, pelo mesmo caminho deserto, que as lâmpadas de pardão enchiam de irados de uma luz baça e dançada. Via-se ao longe uma fogueira que se ia avivando e perdendo. Era mato queimado na encosta do pico. E logo o silêncio, sem viva alma. O meter para dentro, enfiar-se na cama que tinha sido a avó Margarida Terra, ouvir o pulso calmo do relógio inglês da sala ter dormido. Então, é que ela devia ter atalhado tudo, não se deixar levar como uma parva à varanda do terraço. Mas era o velho costume não voltar a cara a ninguém que a olhasse com um ar de súplica. Depois, a Maria da Paz enchia os ouvidos com a inteligência de João Garcia, a sua maneira de conversar, o seu grande merecimento, tão novo, e Dona Corina. Mas agora percebia o que se dizia da velha prima, da sua paixão assolapada por todos os rapazes de talento, e histórias que metiam piano e encontros por linhas de travessas, com recitativos à mistura. Que alvoroço da menina da comunhão, na leitura da carta disparatada. É para nós ambas, e na maneira de rolar dos olhos de uma ingenuidade séria. Achou ridículo, mas também achou picante, como coisa que nunca tinha visto que acontecesse a alguém. Parecia que a tinham metido numa história esquisita, embrulhada, como no ensaio de uma peça. Na sua experiência de rapariga, e namorava o Álvaro de Tencourt havia 3 anos, depois do Cerejo, fizera da corte, alto, engraçado, meia ponta, esquerdo no time dos aspirantes de navios cola-sacros. O Dr. António não o largava, no Real Clube Feirense, com uma maneira de dançar muito colado, puxando ao mistério e à paixão impossível. Tolices assim. Nada lhe servia de prisão para aqui. João Garcia não cabia em nenhuma daquelas situações.
Estavam no fim do pasteleiro, à entrada da quinta. O pai apareceu embrulhado no capote a abrir par em par o portão para a charrete poder entrar. A sineta ficou a badalar como um som vibrado e murcho. Sentiram-se as rodas rasgar amortecidas na bagacina. Boa noite. Então que diz à égua? Que tem a égua? Tenho que daqui a uns dias está fina para o que tu quiseres. Menos para montar, que não estou para fazer más figuras, nem figuras tristes. A menina é tola. Mas a voz de Diogo Dumo estava pastosa, incapaz de fazer frente a um diálogo que oferecesse resistências. Margarida examinava-o com uma surpresa dolorosa à luz da lâmpada de entrada e murmurou. Logo via. Vias o quê? Disse Diogo Dumo, levantando com dificuldade a voz. Retocava o equilíbrio encostado à banqueta, como se lhe pedissem responsabilidades de uma coisa passada na China. Tu também vês a hora em que os gatos são pardos? O pai fazia bem, mas era se fosse deitar. Cuidadinho! Os olhos de Diogo Dumo raiaram-se de uma raiva contida. Depois, tentou desapresilhar o peitoral da égua enquanto Manuel Bana retirava os coxinhos e o chicote da charrete. Margarida galgou a 4 a escada de casa. A mãe estava abatida na poltrona da saleta, com a porta aberta para o quarto do velho Clark. Viste teu pai? Num lindo estado. Esteve toda a tarde na sala de costura, a moer-me. Uma vergonha. Com a costureira de olhos arregalados para nós. E ele porque torna, porque deixa. A desfiar toda a meada dos avelares e da armação das baleias, que querem, por força, uma parte do que se lhes está a dever, ou vão às canoas e tudo o que está no armazém. Eu bem lhe dizia, menino, guarda isso para logo. Graças a Deus temos como pagar, porque tu compreendes. A mulher não tirava os olhos de nós, e era um escândalo. Uma criatura que é a segunda vez que vem cá à casa. Pois tive que o deixar contar a nossa vida toda para a vergonha não ser maior. E tu porque me deixaste sozinha com aquele vagabundo, um homem perdido? Oh mãe, que exagero. Sim, vocês não têm dó de mim. És o feitio dele, vais logo atrás do primeiro capricho que te passa pela cabeça. Agora és toda das Peters, de segredinhos e combinações de dias de vapor. Oxalá que os entusiasmos não venham a dar mau resultado. Entusiasmos de quê, minha mãe? A mãe, pelo amor de Deus, não me faça a vida mais negra do que tenho na minha idade. Não vejo em casa senão doenças e coisas que me envergonham. Cala-te! Dona Catarina desfechou num choro convulsivo e baixo. Ouviu-se uma espécie de gemido no quarto do velho. Só então Margarida se lembrou de que estava ainda em trajos de sair. Os botões saltando das casas do casado executavam debaixo dos dedos a rápida decisão de pôr um pouco de ordem naquela casa desorientada, onde, apesar disso, os móveis guardavam a rigidez habitual. Desde o ciclone que a instalação elétrica nunca ficara boa. As comutações nem sempre obedeciam. Certas lâmpadas vacilavam ou mal se abriam. Ficavam reduzidas àquele fiozinho corado que cintilava e desaparecia. Pusera-se de prevenção uma fila de candeeiros a que a Chica, às 5 horas, devia aparar as torcidas e renovar o petróleo. Margarida acendeu as 3 velas da serpentina. Beijou o avô. Disse-lhe 2 palavras enquanto lhe ajeitava a manta nos joelhos, como quem cobre um menino. E foi ela mesma à cozinha pedir o candeeiro à criada. Cecília estava nas torrinhas, no quarto de Maria das Angústias. Ame, Cecília, jantar! Depois convenceu a mãe a deitar-se. Levava-lhe chá e torradas. Dona Catarina
Encolhera-se no cachiné e parecia ir ressuscitando à medida que sentia a casa encher-se dos passos da filha. Respirava acelerado, pelo braço de Margarida, que agora a levava para o quarto e a ajudava a tirar os sapatos dos vincos dos pés inchados. Filha querida, pobrezinha, vá, descanse. À mesa, o pai. Nem palavra. Comia devagar, imprimindo à cabeça e ao tronco uma leve rotação de lâmpada a cardan. Depois os olhos esbugalhados ficavam-lhe a nadar num sorriso quase imbecil. Cecília, enfiadinha e de babete, não tinha vontade de comer. Mas Maria das Angústias prometeu-lhe uma história. Apressou a refeição daquele lado da mesa, como quem está num hotel mal frequentado e suspira pela última garfada. Pediu licença e, levando a criança, levantou-se. Margarida comia de cabeça baixa e, de prato em prato, limpando pensativamente a boca, ficava de face ao veado de rama do quadro de caça da parede. Então vamos ter o Sr. Roberto Clark, o filho daquele nobre. Mãe, disse por fim Diogo de Lume. Já mandei fazer limpeza às salas do granel. Cá em casa, bifes, só do talho. Margarida, calada. Cheirou-lhe a partilhas, veio logo. Há de achar muito que partir. Margarida compôs-se na cadeira. Olhou para o topo da mesa, onde não estava o pai. Ai, o bife, um filho da puríssima senhora. Oh, pequena, tu também entendes sempre mal as coisas. Eu sou um bom genro, sempre fui um bom genro para o Sr. Charles Clark. Oh, yes, o grande homem de negócios, o respeitável industrial Tralariló. Oh, cana real das canas, quem te mandou aqui vir? Margarida fez menção de levantar-se. Ouve, Margarida. Dizia o nome da filha com um longo rolar de língua. Deixou cair o guardanapo. Levantou meio corpo. Caiu pesadamente na cadeira, cujos pés revistou pela direita e pela esquerda, como se lhe fizessem a afronta de não o sustentarem bem. O pai é teu amigo. O pai bateu-te, mas o pai é teu amigo. Margarida ergueu-se. Ele ergueu-se também e agarrou-a por um braço, periclitante através da mesa. Foi aquela história de andares a passear na quinta com o filho do Januário, o sobrinho do Angelino. Então, com Ávora, casamento fidalgo por pouco dinheiro é à luz da lua. Margarida tentou desembaraçar-se, mas a mão de Diogo de Lume tinha uma força titânica, cheia de tendões duros. Ela ficou retrátil e de testa dorida, como se lhe torcessem os olhos. Escuta o pai, o tio Roberto vem aí. Falo por falar. Então uma pessoa não se pode animar um dia? Ele é um rapaz sério, o que não acontece a todos. Sim, porque numa hora cai a casa, entendes? Isto. E traçava com a mão livre um arco vagabundo que abrangia a mesa. O aparador carregado de pratas. O quarto do velho lá adiante, os tetos, a quinta. Isto tudo é um ar que dá. Cabeçadas do pai. Estava quase a chorar o choro recordado e cómico dos bêbados. Afrouxou a mão no braço de Margarida e desembuchou sem se pegar. Teu avô era quase um velho quando o filho nasceu. A mãe não te era nada. Compreendes? Se ele te agrada, deixa. Casa. Fica tudo em família. Margarida fitou o pai com um olhar despassado, em que havia aço e dor. Foi contornando a mesa, calcando o sobrado com passos cada vez mais apertados, que só se percebiam pelo leve tremor dos móveis e pela grande sensibilidade das vidraças já velhas.
parou a meio das escadas das torrinhas, como quem toma o peso a uma coisa espantosa, e subiu o resto dos degraus num ímpeto de todo o seu sangue, caindo de bruços na cama, com a cabeça nas mãos.